Olá, amados, a paz do Senhor. Novamente estamos aqui, para estar falando sobre o livro mais famoso de todos os tempos, a Bíblia Sagrada. E hoje nós vamos estar discutindo aqui algumas situações aqui, né? Falando a respeito de como é que a gente entende a Bíblia. Porque há situações de pessoas que elas não compreendem a Bíblia. Mas por que elas não conhecem a Bíblia? Porque muitos são enganados, porque muitos não conseguem interpretar a Bíblia de forma correta. Então nós vamos entender algumas situações porque todas as pessoas não conseguem entender a Bíblia. Então, antes da gente fazer alguns comentários aqui, eu quero aqui deixar em João, para nossa meditação, João, capítulo 8, versículo 32, que diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o que acontece? A Bíblia, ela é um livro que tem de tudo nela. Tem romance, tem filme de ação, tem situações e mais situações, tudo nós encontramos na Bíblia. Tem suspense, tem ação, tem romance, tudo que você imaginar a Bíblia tem. De Gênesis ao Apocalipse, tem até histórias de terror. Não se engane não, que aqui também tem. E tudo aqui tem tudo que você imaginar nesse mundo. A Bíblia Sagrada, ela é o livro mais completo, o livro mais... eu não sei nem como descrever a maravilha que é a palavra de Deus. Foi por ela que eu me encantei e é por ela que eu me apaixono cada dia mais que eu leio, Mas a palavra de Deus, ela não é só apenas para a gente ler. A palavra de Deus tem um segredo nela. Ela só é poder na nossa mão se a gente colocar ela em prática. Se a gente não colocar ela em prática, fica difícil da gente realmente viver a verdade dela. Porque tudo isso aqui é realidade. Não tem nada aqui na Bíblia que seja falso ou que seja mentiroso. Tudo que venha de encontro, que você imaginar, qualquer pergunta que você imaginar no mundo, a palavra de Deus tem a resposta. Embora a resposta de Deus não seja a que você quer. Porque muitas vezes o homem quer uma coisa que agrada o seu ego. Quer fazer aquilo que não é da vontade de Deus, quer fazer a vontade dela. Aí sim, aqui vamos encontrar situações que não é a sua vontade, mas é a vontade de Deus. E ele tem tudo aquilo, ele tem tudo. Ele deixou tudo para a humanidade ser feliz. Mas a humanidade, ela não quer ser feliz. Ela quer ser feliz de acordo com o que ela quer, do que ela acha, As pessoas vivem de achismo. Eu acho que Deus, ele não quer me ver feliz, triste, não sei. E outras situações que eu vejo no cotidiano e no dia a dia. As pessoas, elas vivem de achismo. Mas a palavra de Deus, ela é concreta e completa. Ela não tem nada de achismo. Ela não diz o que é que acha, o que é que pensa. Ela fala. Ela decreta o que é que tem que ser feito. Não é o que você acha, não é o que você quer. Não é o que eu quero. E nem é o que você quer. Você que está aí do outro lado desse vídeo, se você acha que a palavra de Deus, ela vive de acordo com o que você pensa, aí é onde muitas pessoas se enganam. Mas o que eu vim falar aqui realmente foi a situação de como essa situação de muitas pessoas não entenderem, não compreenderem a Bíblia. A Bíblia, nós temos aqui muitos livros dentro dela, muitos. E o que acontece? Existem alguns livros aqui na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, que estão divididas
conteúdos, estão divididas em histórias, estão divididas em tudo. Tudo bem classificado aqui dentro. E o que acontece? Nós temos aqui histórias, teologia, romance, poesia, tudo que você imaginar que tem, e os livros são divididos. E o que acontece? Alguns capítulos, alguns livros da Bíblia foram escritos, né? A gente entende como se lê, como está escrito. Em outros livros, a gente vai ter que interpretar, certo? Não é como se lê. Em outros livros, só o Espírito Santo de Deus é que revela. Não adianta o homem ler e entender por si mesmo. Quem revela é o Espírito Santo. Não adianta. Tem situações aqui na palavra de Deus que é só para cristão. E tem situações que é para os crentes de todo o mundo. Crentes que servem ou crentes que não servem a Deus. Porque no meio da igreja, né, a gente sabe que existem os crentes que servem a Deus e os crentes que não servem. Então, assim, tem situações e mais situações aqui na palavra do Senhor. Mas eu quero deixar aqui essa parte, porque nem todas as pessoas não compreendem a Bíblia e muitas acabam errando por não entender a palavra de Deus e acabam fazendo o quê? O que acontece muito, que eu vejo muito, as pessoas usam versículos isolados para estar dirigindo a sua vida, dizendo que a palavra de Deus é que está aqui determinando. Só que não é assim, bem assim que funciona, né? Nós não podemos, existem textos aqui que nós não podemos ler ele de forma isolada. Nós temos que ler o contexto, certo? Para poder entender aquele assunto. Porque o que acontece? Muitas pessoas leem versículos isolados e acabam botando naquilo que ela está vivendo. Como se o que ela estivesse vivendo e tivesse certo. De acordo com a palavra de Deus, ela quer passar isso para aqueles que estão ao redor. Não. Isso acontece tanto dentro da igreja como fora. Porque um pastor ou qualquer pessoa que for ler a Bíblia pode pegar um versículo isolado e dizer, mas aqui está dizendo isso, aqui esse versículo. Mas o versículo, minha gente, a gente lê o versículo e temos que ler, compreender o que é que aquele versículo quer dizer. Existe o antes e o depois, certo? Então nós temos que ler o geral. Nós não podemos pegar versículo isolado e usar ele como bem nós entendemos. Não. A gente tem que pegar realmente e ler o contexto do que está escrito. Daquele versículo que você leu isolado. É por isso que muitas pessoas elas são enganadas por pastores, por pessoas que não conhecem a palavra de Deus. E tem pessoas que conhecem a palavra de Deus, mesmo assim, quer impor aquela pessoa que é daquele jeito. Mas não diz a ela nem o que vem antes, nem o que vem depois. É por isso que muitas pessoas acabam pecando contra Deus sem entender e sem compreender. Por quê? Confio na palavra de um pastor de qualquer jeito. Não estou aqui querendo dizer que são todos os pastores. É alguns pastores que usam versículos isolados. Mas aí o que acontece? O Senhor deixou a Bíblia sagrada, foi para nós conferirmos se realmente aquilo dali, examinar as escrituras, se realmente aquilo está ali, se realmente aquilo que a pessoa leu, aquele versículo isolado, está de acordo com aquela palavra que ele deu, com o contexto da palavra. Então aqui, eu quero classificar aqui o seguinte, que existe, como eu estava dizendo no início, que existe textos na Bíblia, livros na Bíblia, que a gente entende como se lê, do jeito que está escrito. Mas existe
versículos isolados aqui. Um caso que me vem à memória aqui é um versículo que se usa muito. Hoje se fala muito sobre adultério, divórcio. Tem um versículo aqui na palavra do Senhor que os pastores e as pessoas que não conhecem a palavra de Deus usam muito ele de forma isolada, dizendo que Deus, certo? Dizendo que Deus, ele aprova o divórcio. E em nenhum canto na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, você não vai encontrar nenhum texto que diz que Deus aprova o divórcio. Quem aprovou o divórcio, né, foi a lei dos homens. No Antigo Testamento, a lei de Moisés. Moisés, foi ele que aprovou o divórcio. E não Deus. E as pessoas costumam botar Deus na história. Como é que Deus ia dizer uma coisa que ele disse? Então ele não seria soberano. Ele seria mentiroso. Como muitos dizem aí, Deus, ele não muda. Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Então, divórcio para Deus não existe. E nós vemos aí a igreja aprovando divórcio. Dizendo que Deus aprova para essas pessoas. Mas Deus não aprova nem divórcio de crente e nem divórcio de não crente. Nenhum tipo de divórcio. Então, nós temos que entender a Bíblia, interpretá-la de forma correta, não usar versículos isolados. Então, o que acontece? Terminando, só dando uma observaçãozinha aqui no que eu estava dizendo. O que acontece é que as pessoas pegam esses versículos isolados e querem colocar nas suas vidas e dizer que foi Deus. Mas a gente tem que ler o contexto antes, como eu disse, né? Nesse caso aqui, as pessoas usam muito para dizer que Deus apoia o divórcio. Muitas pessoas usam o Antigo Testamento dizendo que Deus deu a carta de divórcio. Mas quem deu a carta de divórcio foi a lei de Moisés. Lei de Moisés, a gente tem que entender que existia a lei de Moisés, a lei de Deus, certo? Então, nós temos que entender, certo? Quem foi Moisés, certo? O que era a lei de Moisés, certo? Moisés, ele permitiu dar a carta de divórcio por causa da dureza dos vossos corações, das pessoas, do ser humano ser duro. Não, Senhor, porque o Senhor já tinha determinado, não adulterarás. Deus não ia ser contra os mandamentos dele. Como é que Deus ia dar um mandamento para Moisés dar para a sua igreja e depois desfalar o que ele disse? Voltar atrás. Então nós temos os 10 mandamentos que são as leis de Deus. E através dessas leis de Deus, essas leis que são os 10 mandamentos, Moisés, ele prescreveu, certo? Em detalhe, para as pessoas entenderem o que é que Deus queria dizer através de cada mandamento. São 10 mandamentos. E Moisés escreveu ali, detalhando, sabe? Para as pessoas entenderem, esmiuçando, detalhe por detalhe. E as leis de Moisés são as leis de homens. Então vamos entender de uma vez possível, né? Que quem permitiu dar carta de divórcio foi Moisés, leis de homens, ao qual o coração do homem é duro. Naquele tempo, os homens, né, eles despachavam por haver o pecado, né? Se Moisés não tivesse permitido, Moisés não foi Deus. O que acontece hoje também, as pessoas, como era antigamente, coração duro, hoje as pessoas também têm coração duro. Então Moisés, para os homens daquela época não matar as suas esposas, porque um casamento ele só se desfaz depois que ambos morrem, ambos o cônjuge, né, ou um de ambos. Então a morte, o casamento só é desfeito na morte, certo? Mas naquela época, como acontece também nos dias atuais hoje, o que acontece? As pessoas têm coração duro. E naquela época, Moisés permitiu dar a carta de divórcio para que os
diz, ele determinou aqui uma lei, e essa lei precisa ser cumprida. Se você não cumpre essa lei, você está fora da vontade de Deus. E aí o que acontece? Aqui expliquei a situação, um exemplo de versículos isolados. Mas para concluir aqui, né, eu quero deixar claro aqui que a Bíblia Sagrada, ela não pode ser lida de qualquer jeito. Tem histórias aqui na Bíblia que a gente não lê como está escrito, não entende como está escrito. Alguns livros aqui a gente entende, qualquer pessoa pode ler e entender, mas existem alguns outros livros que só o Espírito Santo revela. E há outros livros, certo? Que só um cristão genuíno consegue compreender e entender. A Bíblia, ela não foi escrita para todo mundo entender. Eu vi uma situação de uma pessoa que diz que enlouqueceu. Não, eu já vi a situação de pessoas dizer que uma pessoa enlouqueceu tentando entender a Bíblia. E tentando entender uma coisa que Deus diz. Mas tem coisas aqui na Bíblia que ele diz que nem um cristão que está vivendo hoje vai entender hoje. Porque a própria palavra diz que eu faço hoje, tu não entenderás hoje não, mas amanhã. Quando ele diz amanhã, pode ser quando a gente morrer, quando ele vir buscar a igreja, certo? Pode ser amanhã, qualquer situação. Mas tem situações aqui na Bíblia, tem alguns textos aqui na Bíblia que só vão ser revelados quando os cristãos estiverem perante o Senhor. A gente não adianta a gente tentar entender, porque se a gente for tentar entender o que não é pra gente saber agora, a gente vai ficar louco, vai ficar doido, como muitas pessoas. Eu já ouvi situação de pessoas que enlouqueceram porque tentaram descobrir uma situação na Bíblia. Mas Deus deixa claro aqui que tem situações na Bíblia que não é para todo mundo. E que também, para algumas coisas, o cristão só vai saber quando ele estiver lá na glória. Porque aí o Senhor vai explicar tudo, vai mostrar. Certo? Então, eu quero deixar essa situação aqui, esses exemplos que eu dei, né? E dizer para vocês o seguinte: não tentem entender a Bíblia do jeito de vocês. Não tentem usar a Bíblia a favor dos erros de que vocês estão cometendo. Leiam, tenham cuidado, certo? Porque se você usa a Bíblia, ela pode ser usada contra você mesmo, certo? Então você precisa ter o cuidado de examinar as escrituras. Tem textos que a gente tem que ler. Por exemplo, aqui eu tenho que ler Mateus e tenho que ler outro livro para poder entender Mateus. Eu não posso ler só o livro de Mateus e não entender o outro livro, porque tem coisas na Bíblia que a explicação ela precisa ter como um todo, ou seja, o contexto geral. Eu tenho livros aqui que a gente tem que ler Gênesis e tem que ler Apocalipse para entender algumas situações. Tem que intercalar. Não adianta você ler, né? Porque existem pessoas que lê a Bíblia, escolhe o livro de João, lê só João. Mas para você entender algumas passagens de João, você precisa ler Mateus. Para você entender Mateus, você precisa ler alguns versículos em Mateus, você vai entender na hora. Mas tem outros versículos que você só vai entender se você intercalar com outro livro. Então não adianta você pegar versículos isolados, certo? Não adianta você pegar versículos que não está de acordo com aquele contexto. Você precisa pegar isso, certo? Então isso aqui, na verdade, é um alerta, né? Porque eu vejo tantas pessoas, a maioria, eu creio que todo cidadão tem uma Bíblia dessa em casa. Mas ela não entende a Bíblia, ela não compreende a Bíblia. Ela não sabe como ler a Bíblia. Né? Mas a Bíblia ela não pode ser lida de qualquer jeito, ela não pode ser entendida de qualquer jeito. Ela não é toda, ela não é escrita, ela não é entendida como ela se lê toda. É alguns capítulos, é alguns textos aqui que você lê e entende como está escrito, mas outros não. Então vamos aqui, a Bíblia,
Bíblia, né? Eu sempre tive a Bíblia em casa, mas antes de me converter ao Senhor verdadeiramente, eu não conhecia a Bíblia como hoje eu conheço, certo? Porque quem vai revelando a gente é o Espírito Santo, algumas situações que a gente antes lia e não entendia. E é uma causa também porque muitas pessoas sentem sono. As pessoas sentem sono, né? Porque elas não conseguem entender a Bíblia e elas sentem sono. Então é isso que acontece muitas vezes. A maioria das pessoas sentem sono quando começam a ler a Bíblia. Porque a Bíblia é um livro que ela não é só um livro, ela tem poder. Ele é um livro de poder. Se você lê a Bíblia, a sua mente, ela é aberta de uma tal maneira, né? E como a gente convive com o mundo espiritual, ele é muito carregado. Então, quando você lê a Bíblia, você abre a mente. Quando você dá espaço para ler a Bíblia, o Espírito Santo faz revelações tremendas aqui, que as pessoas, né, para elas é loucura, como a própria palavra de Deus diz, né? É loucura para elas. Mas que para Deus não é. Certo? Para elas é loucura. Ah, não vou fazer isso, não, está errado. Aqui na Bíblia, eu já vi situações de pessoas dizer que tem erros aqui na Bíblia. Você não vai encontrar nenhum erro. O que acontece é que as pessoas lêem versículos isolados e dizem, isso aqui está errado. Jesus, recentemente eu vi um caso que foi postado nas redes sociais aí, de um rapaz que disse que Jesus era mentiroso, que tinha como provar na Bíblia. Isso não existe, né? Porque de Deus a gente não se zomba. De Deus não se zomba, certo? E aí o que aconteceu? Esse camarada disse que tinha como provar que Jesus era mentiroso e acabou que um acidente fatal acontecendo com ele. Na mesma semana. Isso é por acaso? É não. Porque Deus está tão vivo quanto eu estou aqui falando com você. Então, não existe nenhum erro de grafia, nenhum erro de tradução. A Bíblia Sagrada ela é original. As palavras dela foram traduzidas para nós entendermos. Claro que ela foi escrita no grego. Mas aqui não tem nenhum erro, não contém nenhum erro. A Bíblia é completa. Não temos erros na Bíblia. Certo? Eu já vi situações de pessoas dizerem que na Bíblia contém a palavra de Deus. Ela não contém, ela é 100% a palavra de Deus. Ela não contém, ela é. Eu já vi situações de pregadores de falar que a Bíblia contém a palavra de Deus. Ela não contém. Ela é a palavra de Deus. De Gênesis ao Apocalipse, ela é a palavra de Deus original. Falada a verdade. E o que sair dela é mentiroso. Aquele que não pratica a palavra, a religião, a gente tem que entender que a religião, Jesus ele não tinha religião. O cristão, ele deve seguir isso aqui. Se ele não segue de Gênesis ao Apocalipse, ele não é um cristão. Porque existe situação de pessoas que vivem no Novo Testamento ou algumas coisas ele faz, né? Alguns mandamentos ele aceita, outros não. Mas a palavra de Deus, ela é para ser posta em prática de Gênesis a Apocalipse. Não adianta eu ser fiel em 2 mandamentos e nos outros 8 não. Não adianta eu ser fiel em um mandamento, obedecer um mandamento e o outro não. Ela tem que ser os 10. Tem 10 mandamentos. Fora as ordenanças, né, do Senhor. Fora as ordenanças que temos aqui na palavra do Senhor. Certo? A Bíblia Sagrada, o Senhor Jesus disse que é melhor obedecer isso aqui. Qualquer um, pastor, crente, não crente, cristão, é melhor obedecer do que sacrificar. E muitos preferem, claro, sacrificar. Né? Mas vão cobrar, Deus vai cobrar um alto preço dessas pessoas. Mas eu quero deixar aqui bem claro que a Bíblia Sagrada, ela é completa. Certo? E ela não se lê de qualquer jeito, de qualquer entendimento. Ela não se lê como você quer. E ela não se entende como você entende. É preciso que você, certo, interprete ela de forma
né? Eu já expliquei aqui o que eu gostaria de explicar para vocês, de falar que a Bíblia Sagrada, ela é completa. Ela não falta nada aqui. Ela é completa. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Magnificent Holy Father, I stand in awe of all I see.